Volta um pouquinho a primeira tela, ou a tela que estava antes ali. Acho que é só tirar essa aí, né? Isto. Estaremos pensando nos próximos dias que nós estivemos aqui pregando sobre 4 momentos que falem sobre o discipulado. Fazer discípulo é um mandamento do Senhor Jesus. A grande pergunta é se nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Jesus ministrou sobre a vida de muitas pessoas, de multidões. Mas se Jesus Cristo não tivesse feito discípulos, o Evangelho não teria chegado até nós. O Evangelho tem morrido em algumas nações, algumas regiões do mundo, porque a igreja deixou de fazer discípulos. Nós queremos, nesses próximas 4 oportunidades que Deus nos considera aqui no púlpito, aos domingos, pensar sobre isso, no sentido de que Deus deseja que nós façamos discípulos. Essa é a vontade de Deus para nós, que haja entre nós uma vida comunitária de relacionamentos, de tal forma que sejamos discipulados e ao mesmo tempo façamos discípulos. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida, para a nossa vida. Pode dizer amém? Amém. E hoje estaremos meditando na primeira ministração sobre mentalidade transformada. A chave para fazer discípulos, nesse momento, vamos pensar sobre é necessário termos uma mentalidade transformada. Jesus tinha essa mentalidade transformada. E se nós não tivermos essa mentalidade transformada, nós não vamos viver na prática. Quantos anos você tem de vida cristã? Essa é uma pergunta que eu quero lançar para você. Eu sei que ela vai te trazer incômodo. Mas quantos anos você tem? Você tem feito discípulos? Hoje você está fazendo discípulos de Jesus? Para Jesus? Porque se você não está fazendo, é algo que Jesus vai perguntar para você. E Ele deseja que eu e você façamos discípulos. Na realidade, Jesus nos convida, quando Ele veio até a terra, viver o ministério dele aqui, Ele veio fazer discípulos. São os discípulos de Jesus que vão ser arrebatados e levados aos céus. São os discípulos de Jesus que são galhos presos à videira. São os discípulos de Jesus Cristo que são membros da Igreja do Senhor. E nós, como discípulos, precisamos cumprir o nosso papel, como discípulos, fazendo discípulos. Então eu quero convidar você a falar para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda a seguinte frase, mas fale do coração. Ser discípulos é fazer discípulo. Agora você vai repetir a mesma frase e vai dizer de uma outra forma. Os verdadeiros discípulos fazem discípulos. Vamos orar? Deus, pedimos que Tu estejas falando aos nossos corações. Como dizia a pastora Rosângela, nós queremos ser nesse momento disciplinados, não no sentido da disciplina no contexto que o mundo fala, mas no sentido de sermos confrontados com a Tua palavra e que ela venha e gere, Senhor, mudança na nossa mente e no nosso coração. Que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos, Deus, realmente impactados pela Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, ao meu coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Qual é a chave para fazer discípulo? Esse é o tema, essa é a pergunta que nós queremos responder
aqui nessa noite. O texto básico para essa reflexão está em Mateus, capítulo 28, 19, que quase todos nós conhecemos de cor. Esse versículo, que diz, portanto, vão... Está ali escrito? Então vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o comando de Deus. Esse é o nosso chamado. É o teu chamado. Quando Jesus se revelou a você, Ele te convidou para ser discípulo e discipulador. Então nós precisamos ter isso em mente. E se nós não estamos conseguindo fazer isso, é imperativo que a palavra de Deus nessa noite nos traga incômodo, porque Deus é poderoso para nos capacitar para fazermos discípulos. Foi por isso que Ele deu o Filho dele. Foi por isso que Jesus deu a própria vida, para que eu e você sejamos discípulos de Jesus e façamos discípulos para Jesus. Sabe, queridos, o nosso chamado não é ensinar as pessoas sobre o que elas devem ou não fazer. A gente faz, mas esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é conectar essas pessoas ao coração de Deus. O nosso chamado é fazer isso, essa conexão, através de Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, tudo que fizermos vai ser meramente religiosidade. O que Deus deseja é que você e eu compreendamos que o nosso chamado é ajudar essas pessoas a se conectar com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus nos diz, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como restaurar o sabor? O cristão precisa ser sal, precisa dar sabor às coisas. O que o diabo deseja é que a gente perca o sabor, para que o mundo não note mais a diferença. Quando nós estamos e onde nós estamos, é preciso que a nossa vida, o que falamos, o que agimos, o que somos, altere o sabor das pessoas que estão próximas de nós. Nós precisamos mudar o sabor da humanidade próxima de nós. Se eu e você não estamos mudando, é preocupante, é necessário perguntar, Senhor, por que o meu sabor não está alterando, não está fazendo diferença? A palavra de Deus diz, se você perder o sabor como sal, para nada mais você presta, senão para você ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É uma palavra dura da parte do Senhor para mim e para você. E nós precisamos pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não quero ser tratado como aquele sal que, não tendo sabor, foi lançado para ser pisado. No passado, lá antigamente, quando, assim como hoje nós temos aquele veneno que impede que o mato cresça, a gente dá aquela bombada no veneno e o mato morre, o sal era lançado nos caminhos, nas ruas, para as pessoas passarem, porque ali não criava mato por causa do sal. E ele só servia para isso, porque ele não tinha mais sabor para temperar o alimento. Ele só servia para ser pisado pelas pessoas. Deus não quer que você seja e sirva só para isso. Eu e você somos o meio
que Deus escolheu para alcançar as pessoas que estão próximas de nós. E hoje a palavra de Deus quer nos chamar a atenção e nos levar ao quebrantamento, ao arrependimento, se estamos fora desse contexto. É por isso que nessa série de reflexões estaremos falando sobre esse tema. E hoje nessa palavra falaremos sobre a necessidade de termos uma mentalidade transformada, porque se a minha e a tua mentalidade, a maneira de pensarmos não for transformada, nós não vamos ser discipuladores. Nós não vamos levantar discípulos. Nós não vamos nos dar o trabalho de fazermos discípulos. Nós vamos ficar no nosso cantinho, satisfeito com o que temos ali, e não vamos querer nos doar para as outras pessoas. Mas Jesus quer nos tirar dessa comodidade. Jesus quer transformar a sua maneira de pensar e de agir. E transformar você num discipulador. Por isso ele deseja transformar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Daqui a 15 dias estaremos meditando sobre a necessidade de também, se queremos ser ou fazer discípulos, precisamos adquirir a sensibilidade espiritual. Meditaremos também nesse tema. Numa terceira momento, nós estaremos falando sobre a necessidade, como discipuladores, de termos uma atitude proativa. Discipulador não é aquele que aguarda, não é aquele que fica esperando. Discipulador é aquele que toma a iniciativa, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, de mim, de você, e nós precisamos, em nome e na autoridade do Espírito Santo, sermos ativos no processo de fazermos discípulos. É Jesus Cristo, quando passava, ele dizia para os seus discípulos, venham e sigam-me. Ele era proativo. E ele deseja que você seja proativo no exercício dessa missão, desse chamado. Se você não for proativo, como você é proativo para os seus interesses pessoais, você não fará discípulos. Por isso Jesus te convida a também ser proativo, ter uma atitude proativa. E finalmente, vamos aprender e refletir sobre a necessidade de um discipulador ter um coração pastoral. Ser discipulador é pastorear. Ser discipulador é cuidar, é proteger, é, se necessário for, buscar a ovelha que está ali perdida, colocar no ombro e algumas vezes até quebrar a perninha para que ela possa se ajeitar próximo do pastor e não se perder. Conversava com uma pessoa essa semana e eu dizia para ela assim, eu não sei se eu tiro ou não o seu nome da lista da Comunidade Batista Shalom. Porque eu não sei se é bom ou não é bom para você estar lá. Porque eu entendo que aqueles nomes que estão lá são pessoas ativas, membros de uma comunidade que fazem parte de uma comunidade, não são meramente visitantes. Mas eu não queria trazer tristeza ao seu coração. E conversando com essa pessoa, ela olhou para mim e disse assim, pastor, está na hora de eu mudar. Obrigado por essa palavra. Eu falei assim, estou entendendo o que você está me falando, você está dizendo que eu não preciso tirar o seu nome de lá porque você vai voltar? E disse, é o que eu estou dizendo, pastor, eu vou voltar. Os irmãos acham que foi fácil para mim falar isso? Eu fiz com dor no coração. Mas nós precisamos saber o tempo de buscar, de confrontar, de cuidar e não simplesmente largar de lado. Jesus Cristo ministrou a muitas pessoas, a multidões, mas ele não cuidou das multidões, ele discipulou 12, cuidou 12, talvez 120, no máximo 300 pessoas, mas eram 12 com quem ele passava diariamente. E ele disse, ide e se multipliquem. Essa era a esperança, esse era o desejo de Jesus, que os seus discípulos, os 12 apóstolos, se multiplicassem. E essa ainda é a esperança de Deus, de Jesus Cristo para a sua vida.
que você se multiplique, porque se você não se multiplicar no teu discipulado, não haverá esperança para as pessoas. E não adianta ficarmos dando tapinha nos ombros dela, agradando a elas. É preciso que nós sejamos sal e que façamos diferença. O sal não apenas muda o sabor, o sal, ele protege a carne de apodrecer, ele dá consistência. Porque ainda há esperança para muitas instituições e muitas famílias e muitos lugares, porque ainda há cristãos com sabor, fazendo diferença, alertando para que eles parem de errar com graça e misericórdia e com amor. Mas se você é daqueles que diz, eles façam o papel deles, eu cuido do meu, que eles sejam cristãos, que eu seja o meu, eu te pergunto, qual tem sido o teu sabor agindo dessa forma? Nós precisamos mudar o contexto onde estamos inseridos. Deus te chama para ir e fazer diferença. Não é uma escolha, é um comando. É uma ordem de Deus. É um estilo de vida de Deus para a sua vida. Faça diferença onde você está. Deixa eu ser seja o meu canal de bênção, seja canal de bênção para as pessoas. Ah, meu irmão, você precisa fazer diferença onde você está. Ah, mas eu não tenho a capacidade. Mentira do diabo para você acreditar. Você tem toda a capacidade porque você tem o Espírito poderoso, transformador, criador de todo o universo, habitando dentro de você, a menos que você não seja cristão. Mas se você é um cristão, você tem todo o poder para falar, para fazer, para mudar. Ah, mas eu me sinto pecador. Deus te levanta em nome de Jesus. Deixa o Espírito te transformar. Deixa rios de águas vivas fluir dentro de você. E você verá como o poder do Senhor pode transformar os contextos, as circunstâncias onde você está. Porque você se permitiu ser usado nas mãos do Senhor. Deus deseja mudar a minha e a tua mentalidade. E a palavra de Deus para nós nessa noite tem esse objetivo. Mudar a nossa maneira de pensar. Mudar a nossa maneira e como consequência a maneira de falar. Porque se mudamos a nossa maneira de pensar, nós vamos mudar a nossa maneira de falar. Vamos mudar a nossa maneira de agir. Ah, meus irmãos, as fortalezas, as guerras estão aqui dentro da nossa maneira de pensar. Muitas vezes a gente não vem para o culto, é porque a nossa mente está aprisionada com argumentos, com fortalezas. É na mente que a guerra acontece, e é na mente que a nossa derrota acontece. Por isso que Jesus Cristo quer mudar o meu e o teu modo de pensar. Às vezes vivemos um cristianismo só baseado em emoções. Quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes Deus vai te chamar para o ministério, para o serviço, e você não poderá ouvir as tuas emoções. Você acha que foi fácil para Jesus Cristo ir até o jardim ali? Qual é o mesmo jardim? O Getsemane. Você acha que foi fácil ele chegar ali? A palavra de Deus diz que não foi. Ele orou, clamou, como gotas de sangue ele estava ali sofrendo por nós. Você acha que foi fácil na cruz ele dizer assim, Senhor, lama sabachthani, por que tu me desamparastes? Se fosse baseado nas emoções, ele não teria agido dessa forma. Nós temos que parar de ficarmos nos movendo como cristãos à luz de emoções, à luz da vontade da carne. Não é essa a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor, imperativa do Senhor para nós é saber o que a palavra de Deus nos chama a fazermos. Todo o chamado de Jesus gira em torno da fé. E a fé, ela se move não baseada nas emoções.
Você acha que quando uma pessoa viveu a vida inteira dele, paraplégica, está ali, e Jesus chega para ela e diz assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, ele era Jesus, né? Levanta e anda. Você acha que as emoções dela eram calmas naquele momento? Diante da multidão? Não, as emoções eram conturbadas. Mas ela dizia, eu não posso me mover pelas minhas emoções. Eu vivi a vida inteira aqui por causa das minhas emoções. Mas hoje eu tenho que vencê-las e tenho que me colocar em pé. E esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Quero hoje usar a vida e o testemunho de Nicodemos como pano de fundo para essa reflexão da necessidade de uma mudança de pensamento, de uma mudança de mentalidade. Na história de Nicodemos, Jesus Cristo, ele demonstrou nas atitudes dele uma mentalidade focada na transformação de Nicodemos. E quando eu e você, como Jesus, estamos focados a abençoar as pessoas e fazer delas discípulos, nós temos que também crer nisso. Mas para ter essa mentalidade transformadora como a de Jesus, em primeiro lugar, precisamos entender qual é a cultura das pessoas que você deseja se conectar. Hoje de manhã cedo falávamos sobre a pessoa de Jesus Cristo visitando a mulher samaritana naquele poço. E nós vemos ali que foi um exercício de aprendizado, de fazer missões, como fazer missões, as dificuldades e os desafios de fazer missões. E Jesus, ele então nos ensina através do testemunho dele, ministrando ao coração daquela mulher. Então, para termos essa mentalidade transformadora como a de Jesus, nós precisamos entender a cultura das pessoas. Jesus entendeu a cultura daquela mulher. Ele sabia qual era a cultura daquela mulher. Em João capítulo 3, versículo 1, nos diz a palavra, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais homens dos judeus. E este de noite foi até Jesus Cristo. Ele era um dos principais da sinagoga, Nicodemos. Nicodemos, ele procura Jesus à noite por causa do contexto, das barreiras, das dificuldades dele. Mas Jesus não o criticou. Jesus entendeu a realidade de Nicodemos. E Jesus aceitou quando veio os recados, né? Alguém lá dizendo, olha, Nicodemos quer se encontrar contigo, mas não pode ser à luz do dia, tem que ser num lugar discreto, tem que ser à noite. Jesus poderia ter dito, não, se você quer se encontrar comigo, venha de dia, venha na frente de todos e tenha coragem. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus fez? Não. Jesus compreendeu as limitações de Nicodemos. Jesus entendeu a realidade de Nicodemos. Se nós queremos fazer discípulos, precisamos entender as limitações dos nossos discípulos, daqueles que estamos discipulando, que Deus nos chama, nos convida a discipular. Precisamos entender a realidade de cada um deles. Se nós não entendermos, não será uma atitude amorosa, será uma atitude legalista. E foram exatamente as atitudes legalistas da religiosidade da época que sacrificou Jesus Cristo. Precisamos, queridos, receber as pessoas dentro da cultura dela. Para nós isso é muito complicado. Porque a gente diz primeiro para ela assim, mude e depois eu prego o evangelho para você. Mude e depois você venha para a igreja. Mude e depois eu convivo com você. Mas não é isso. Você como sal tem que estar espargido aonde as pessoas estão, como as pessoas estão. E talvez você vai ser criticado como Jesus foi, de andar no meio dos beberrões, de andar ao lado das prostitutas, de conversar com pessoas que não deveriam, como no caso da pessoa de hoje de manhã cedo, qual foi? A mulher samaritana. Precisamos receber as pessoas dentro da cultura delas. Às vezes nós queremos mudar a cultura para depois elas conhecerem Jesus. Não. Somente com Jesus, aí sim, depois que nós entendemos a cultura, foi o que Jesus fez. Ele respeitou Nicodemos, entendeu a situação de Nicodemos, e depois ele então ajudou Nicodemos a se retirar, ou a superar, ou a vencer aquela problemática toda da cultura onde ele estava inserido.
Nós precisamos, então, receber as pessoas dentro da cultura. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, o que pode e o que não pode na sua igreja? Eu vou dizer uma coisa para você, pode tudo porque você é livre, você não é obrigado a não poder. Porque quando a gente começa a dizer pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode não pode, nós estamos ensinando uma religiosidade. Mas quando ele diz assim, o Cristo que habita em mim, que habita dentro de você, revelar aquilo que você não pode fazer, não serei eu, não será a igreja, mas será a voz do Espírito Santo de Deus dizendo o que você pode e não pode fazer. E não importa se é dentro da igreja, se é fora da igreja, onde você for, você vai reagir ao agir do Espírito Santo de Deus. Queridos, não tem que ser do nosso jeito, mas tem que ser do jeito das pessoas. Jesus foi até a mulher samaritana. Jesus teve acesso a Nicodemos e permitiu que ele viesse até ele naquele contexto. Precisamos, portanto, nos perguntar o que devemos fazer para alcançar as pessoas dentro da cultura de cada uma delas. E essa é uma pergunta que você precisa fazer. Tem pessoas que estão longe, estão dominadas pelo pecado, estão numa cultura perversa, e a pergunta é o que você deve fazer? Não é fácil. Mas é isso que Jesus diz. Eu sempre falo daquela época, aconteceu há uns 20 anos atrás, quando eu, vendendo um produto X, descobri que eles iam dar prêmios para a gente em Curitiba, e eu fui, junto com toda a equipe de vendas lá. Naquela época, eu precisava levantar recursos financeiros para me manter no ministério. E assim eu fui. Quando cheguei lá, me levaram de carona. Quando cheguei lá, colocaram a gente dentro de um elevador, num prédio no centro da cidade de Curitiba, e subimos porque naquele lugar onde a gente ia, era um lugar assim, onde ia ser entregue certificados, diplomas, e a gente ouvia uma palavra, era assim que eu imaginava que ia acontecer. E alguns dos irmãos já sabem a história, como é que foi. Quando a porta do elevador abriu, eu me descobri dentro do inferno. Eu estava dentro de uma balada. Eu acho que eles chamam aquilo de balada, porque estava todo mundo se balando, né? Era luz piscando para tudo que era jeito, era um barulho ensurdecedor, muita alegria e muita bebida. E eu me vi ali, no meio daquele negócio ali. Eu disse, Senhor, parei no inferno, tenha misericórdia de mim. Pior que eu não estava com o carro, eu estava de carona. E eu disse, diabo safado sem vergonha. E alguém chegou para mim assim, olhou assim e disse, uau, pastor, você está aqui, pastor? Eu falei assim, estou aqui no inferno. E estou vendo que eles estão meio, parece que estão felizes, né? Ou tentando ser felizes. Disse, mas agora, diabo sem vergonha, você vai pagar o preço. Porque eu vou pregar o evangelho do início ao fim aqui dentro do inferno. Vai ficar do meu lado só aquele que quer ouvir a luz. E ali eu fiquei falando do amor de Jesus para todas aquelas pessoas. E as pessoas colavam em mim, puxavam o assunto, eu falava, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Eu não preciso encher a cara para ser alegre, para ser feliz. Jesus Cristo é tremendo. Jesus Cristo quer mudar a nossa vida. E eu fiquei pregando o evangelho, e disse assim, diabo, você está derrotado no nome de Jesus. Não mexa mais comigo. Até que apareceu alguém que diz assim, estou indo para Joinville, tem alguém que quer carona, diz, opa, glória a Deus, você é um anjo do Senhor. Entrei no carro e voltei para Joinville. Sabe, queridos, mas às vezes nós temos dificuldade. Não estou dizendo para você que você tem aqui em todas as baladas da noite para poder ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Tem gente que já viu essa palavra, essa pregação aqui uma vez e disse, pastor, o senhor disse que não tinha problema, né, de dançar, tirar a favor da dança. Eu disse, sim, dançar com a tua mulher dentro do teu quarto, da tua casa, sem nenhum problema, dance mesmo, dance pra caramba, dance a vida inteira com ela. Mas aí essa pessoa saiu daqui e foi dançar aqui no Castelinho, na época era Castelinho? Era Castelinho? Ainda é assim, não? Hã? Ainda tem? Tá por dentro, hein, pastor? E fase. É caminho da casa dele, irmãos. Fica tranquilo. Ele sabe onde é. Mas, irmãos, é chocante isso para nós.
Porque Jesus Cristo também, ele viu situações assim complicadas. Às vezes nós queremos transmitir só a religiosidade, só o formato. Jesus Cristo quer alcançar essas pessoas. E eu penso que se Jesus Cristo quisesse, perguntasse assim, Flávio, você estaria disposto a ir lá, eu pregar o evangelho lá dentro? Eu acho que ele gostaria de ouvir a minha resposta e a sua resposta sim. Mesmo que fosse difícil para nós, contraditório para nós, problemático para nós. Mas nós temos que tomar cuidado com essas questões. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós queremos ser sal aqui dentro. E deixamos de ser sal onde a gente trabalha, onde a gente vive. Às vezes as pessoas dizem assim, uau, eu nem sabia que você era crente. Te encontrei aqui na igreja. Por quanto tempo você é crente? Como que você nunca me falou uma coisa dessa? O que devemos fazer para alcançar aquela pessoa dentro da cultura dela? Que pontos eu devo construir, ou que pontes eu devo construir para chegar até ela? A palavra de Deus para nós é, seja como Jesus. Jesus entende as pessoas, porque Jesus, ele entendeu você. Ele entende e entendeu você. Sabe, se fosse por causa dos teus méritos, você não seria alcançado por Jesus. Mas Jesus amou você, mesmo você sendo quem você era. Jesus não disse, seja bonzinho e depois vem e me procure. É isso que nós precisamos ver. Jesus não está preocupado necessariamente com a tua cultura, porque ele sabe que o Cristo que habita em você vai transformar de dentro para fora a cultura onde você está. Amém? Em segundo lugar, para termos uma mentalidade transformadora como a de Jesus Cristo, nós precisamos ser simples, como Jesus era e foi uma pessoa simples. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim para nós, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo. O Evangelho, a pregação de Jesus não era nada teológica. Era uma pregação simples. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e conversei com um pastor que pregava assim em estádios, Nilson do Amaral Fanini. Eu perguntei para ele assim, como é que você tem tantas pessoas se convertem na tua mensagem? E ele respondeu para nós, os seminaristas lá, porque a minha mensagem qualquer um entende, até uma criancinha de 3 anos de idade entende. E nós estávamos querendo ali na faculdade, no seminário, nos enchermos de teologia, de respostas e de complexos teológicos, e esquecendo que Jesus Cristo não tinha e nunca teve essa preocupação. A teologia é questão do homem, é teologia, ou seja, do homem estudando Deus. Deus é simples, Jesus é simples. O Evangelho para Nicodemos foi simples. Como Nicodemos perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, simplesmente nasça de novo. Só isso, simplesmente isso. Então nós precisamos ser simples na maneira de pregar o Evangelho. Seja uma pessoa normal, seja original, no sentido de buscar a origem da palavra. Seja você, não tente ser igual aos outros. Eu digo para as pessoas, cada ministério tem que ser o seu estilo. Cada pregador tem que ser o seu estilo. Cada pessoa que tem aqui um dom, um ministério na igreja tem que ser o seu estilo. Não seja igual fulano, ciclano, beltrano. Seja quem você é, porque é assim que Deus está construindo, criando, fazendo você. Mas quantas vezes estamos querendo mudar o Evangelho, tornando ele mais complexo? A teologia é algo complexa. Jesus, ele não estava pregando teologia, nunca pregou teologia. Jesus, ele ensinou o reino dele, o reino onde eu e você vamos habitar. Quanto mais simples formos, mais assertivos seremos.
precisamos ser simples. Pregue o evangelho simples. Seja simples na maneira de pregar o evangelho. Lembra de Filipe pregando o evangelho para o eunuco? Leu a palavra, e o Espírito Santo de Deus estava operando enquanto ele lia a palavra, e diz, aqui está escrito que se eu me converter, eu preciso me batizar. É isso mesmo, então tem água ali, o que impede que eu faça, que eu seja batizado? Nada, disse Filipe. Simples assim, nada de complicado. Seja como Jesus, seja simples. Então, para ter uma mentalidade transformadora como a de Jesus, é preciso sermos pessoas simples. Eu estava num seminário, comecei um seminário em 1979, e eu comecei estudando em Campinas, depois eu fui estudar no Rio de Janeiro. E eu tinha um professor ali em Campinas, que quando a fama dele era longe, a gente já sabia antes de conhecê-lo. Os alunos diziam assim, quando ele for para a aula, você leva um dicionário. Eu disse, mas por quê? Porque você não entende quase nenhuma palavra que ele fala. E é verdade. Ele era tão complexo na maneira de falar que eu acho que ele estudava no dicionário e apagava todas as palavras comuns que a gente conhece e deixava no dicionário dele só as palavras que ninguém conhecia. E ele usava aquelas palavras. Não é essa a vontade do Senhor Jesus para nós. Eu poderia aqui estudar sinônimos, antônimos, uma relação. E ele falava assim, ele falava uma palavra, depois falava 2, 3, 4 para você saber os sinônimos daquela palavra. Um excelente, né? Mas se ele fosse modelo para mim e para os alunos de pregação do Evangelho, nós não iríamos nos sentir capacitados a fazê-lo. Porque ele não era nada simples. O que Deus quer é que você e eu sejamos uma pessoa simples. Em terceiro lugar, para termos uma mentalidade transformadora como a de Jesus Cristo, para fazer discípulos, é preciso que você entenda a necessidade de investir tempo na vida das pessoas. Jesus não conseguia ter tempo para investir naquela qualidade toda para toda uma multidão. Mas para pessoas específicas, ele tinha tempo e dedicava tempo. Aqui no versículo 4, lemos, Nicodemos perguntou para Jesus, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Olha a pergunta de Nicodemos. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí então Jesus Cristo para tudo o que está fazendo e começa a explicar a palavra de Deus para Nicodemos. Ele agora começa a responder às perguntas de Nicodemos, às necessidades de Nicodemos. Ele separa tempo para Nicodemos, porque Nicodemos estava com fome, estava com sede. Nicodemos não era mais só alguém desconhecido na multidão, era alguém que quis ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, se nós queremos ter uma mentalidade transformadora como a de Jesus, nós precisamos investir tempo na vida das pessoas interessadas, como Nicodemos. Ao teu redor vão existir inúmeras pessoas que são totalmente desinteressadas. Mas haverão algumas pessoas totalmente interessadas. E essas pessoas você precisa investir tempo. Não é à toa que a palavra de Deus diz, vá pregar o Evangelho até que você encontre o homem de paz. Quando você encontrar o homem de paz dentro daquela casa, lá você para, fica, durma, more ali por enquanto, até que o Evangelho seja pregado. Mas se você não encontrar o homem de paz, saia dali e bata o pó da poeira dos teus pés. Não pare ali. Jesus está dizendo, só gaste tempo com as pessoas interessadas. Muitas pessoas querem estar próximas de você, mas nem sempre estão interessadas, como Nicodemos, como aquela Maria, como aquela mulher lá na Samaritana. É preciso você perceber, e o Espírito Santo de Deus vai mostrar, que existem algumas pessoas sensivelmente interessadas. Nicodemos perguntou, no versículo 4, como pode um homem nascer de novo? E ele então respondeu, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Havia interesse
de Nicodemos. Sabe, amados, Jesus amou Nicodemos. Tem uma frase que determina, faz uma definição de amor, escrita pelo pastor Carlito, que diz o seguinte: a melhor definição de amor é tempo. É ou não é? A melhor definição é tempo. Se você ama, você dedica tempo. Se você ama, o tempo para você não é mais tempo. Você nem vê o tempo passar. Porque você ama. Então a melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo para você demonstrar o amor é o ontem, é o amanhã, é o agora. A melhor definição de tempo, de amor, é tempo. E o melhor tempo é o agora. É uma frase muito bonita dele. Seja como Jesus, esteja disponível. Eu não posso estar disponível para toda a igreja, não consigo, por mais que eu tente. Eu gostaria de dar atenção ao mesmo, mas isso seria impossível. Mas eu posso e devo separar tempo de qualidade para aquelas pessoas que estão próximas de mim. Um dia eu vou passar. Um dia eu não estarei mais entre os irmãos. Mas se eu não dedicar tempo para os meus discípulos, de nada adiantou a minha passagem por aqui. Alguns vão ter saudades, né? Vão ter recordações, nem todos, mas eu tenho certeza de que os meus discípulos se lembrarão do tempo que eu dediquei para eles. Continuando em frente, para termos uma mentalidade transformadora como a de Jesus Cristo, você nunca deve estar satisfeito com a religiosidade, com uma vida de religiosidade, com uma vida de superficialidade. A religiosidade e a superficialidade é coisa do capeta. Nunca se satisfaça com a vida de religiosidade e superficialidade. Nunca. João capítulo 3, versículo 10 nos diz: você é mestre em Israel e não compreende, ou seja, você é tão religioso e não consegue compreender. Jesus confronta a religiosidade de Nicodemos. Jesus confronta a superficialidade de Nicodemos. Porque nós queremos saber ali o credo. Nós queremos saber o pode, não pode. E aquilo ali tudo é verniz, é superfície. O que Jesus Cristo diz para mim e para você, cristianismo é algo mais profundo. Mexe com as entranhas. E é isso que Jesus Cristo quer. Existem pessoas, queridos, que sabem tudo, mas ao mesmo tempo não sabem nada. Porque tudo que sabem é religiosidade. Tudo que sabem é superfície. O que Cristo quer é que a palavra de Deus entre na sua mente, no seu coração e transforme a tua maneira de pensar e de agir. Jesus não é uma pessoa rasa. Jesus é uma pessoa profunda. Vai no fundo. Transforma de dentro para fora. Hoje estudávamos sobre isso na EBD, sobre a importância das parábolas. Jesus jogava uma história, uma parábola, e as pessoas ficavam lá, que bonita essa parábola, né? Que bonita, interessante essa parábola. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Pensar, E lá durante a semana ele estava pensando o que Jesus quis dizer. E de repente, bum, a parábola explode de dentro para fora. E ela diz: uau! Agora eu entendi o que essa parábola diz. Então, meus irmãos, agora não é mais os pensamentos de Jesus, é os pensamentos daquela mesma pessoa que compreendeu. A semente explodiu, a palavra explodiu de dentro para fora. Por isso que a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a verdade não é religiosidade, dogmas. O mundo, as religiões são dogmáticas, estão cheias de dogmas. Pode, não pode. Pode, não pode.
Jesus diz, se você caminhar comigo, você vai perceber que há algo muito mais profundo do que essa superfície rasa de cristianismo que vocês muitas vezes querem viver, religiosidade. Jesus não é raso, Jesus é profundo. Jesus, como fez com Nicodemos, ele leva as pessoas para uma dimensão de conexão com a palavra de Deus e com Deus. É necessário vos nascer de novo. Há profundidade nessa palavra de Jesus Cristo. Embora simples, tremendamente profunda. Simples porque Nicodemos entendia o que significava nascer. E quando Jesus explica aquela palavra, é necessário nascer de novo. É dar um start. Hoje nos computadores não se fala muito isso, mas antigamente dizia-se dar um boot. Né? Liga e desliga, começa de novo. Quando dá um pane no celular, a pessoa normalmente diz assim, desliga e liga de novo. É necessário, reinicie, né? É necessário nascer de novo, reiniciar. Há muitos entre nós que é preciso reiniciar. Muitas coisas precisam serem reiniciadas na nossa jornada. Para ter essa mentalidade transformada como a de Jesus, como ele, precisamos apresentar o coração do Evangelho. Às vezes nós queremos pregar, as pessoas chegam, pastor, você é milenista, mileníssima, você é arminiano, você é calvinista. Eu digo para eles assim, sou tudo isso e nada disso. As pessoas se confundem e falam assim, por quê? As pessoas ficam estudando todas essas teologias e não conseguem entender o básico, o principal. Nicodemos era um deles. Não estou dizendo que a teologia tem que descartar, jogar fora. Não, estou dizendo que a gente não pode fazer dela a pregação do nosso evangelho. As pessoas não vão se salvar por conhecer arminiano, calvino, não vão se salvar por ser milenista. Quando Jesus vier buscar, vai buscar todos eles. E vai ficar, e vai com ele quem está pronto, quem não está pronto vai ficar e pronto. Então, para ter uma mentalidade transformadora como a de Jesus, você precisa tocar no coração do Evangelho. Qual é o versículo que você mais conhece na Bíblia? Porque Deus... Essa é a essência do Evangelho, é o coração do Evangelho, é a simplicidade do Evangelho. E você acha que Jesus Cristo explicou e pregou isso para uma multidão? Não. Ele explicou essa palavra só uma única vez. Ele falou para Nicodemos. Parou para pensar nisso? Para Nicodemos. Nicodemos foi um baita do grande privilegiado de ouvir esse texto aqui. Eu achava que esse texto aqui, não, isso aqui é coisa que Jesus deve ter pregado num monte lá, né? Ou ele pregou para a multidão lá. Não, Jesus Cristo falou isso só para um homem. Porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu a essência para Nicodemos, naquele relacionamento final. Essas palavras foram ditas só para ele. Para aquele homem que estava buscando Deus. Então, meu irmão, fale sempre a verdade, fale de forma direta, fale de forma amorosa, fale de forma real. Seja como Jesus. Jesus ama a todos. Decida como Jesus. Amar sempre dessa maneira. Quero concluir essa reflexão destacando aqui um versículo que diz, nunca leve palavra de condenação. Jesus não gosta que você faça isso. João 3,17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não trouxe uma palavra de condenação. Um dia seremos condenados ou aprovados. Mas a palavra de hoje para as pessoas não é uma palavra de condenação. Às vezes as igrejas têm tantas pessoas afastadas, longe
vivendo longe porque ouviram da igreja só uma palavra de condenação. Já imaginou se Jesus chegasse lá para a mulher samaritana, só apontando o dedo, só apontando o dedo, só apontando o dedo? Mas ele, de repente, traga o teu marido. Não acusou, não criticou. Mestre, eu não tenho marido. E Jesus disse, é verdade, você não tem. Já tivestes vários, e o que você tem hoje não é o seu marido. Vejo que tu és o Messias. Mas ele em nenhum momento condenou aquela mulher. Mas o Evangelho veio de dentro para fora daquela mulher e transformou a vida daquela mulher. Nós queremos pregar a religiosidade, achando que a religiosidade vai transformar as pessoas. Não vai. O que vai transformar a vida das pessoas é o amor imensurável, indescritível de Jesus Cristo por elas. De manhã aprendemos que Jesus Cristo não excluiu a mulher samaritana. Hoje à noite nós aprendemos que Jesus Cristo não excluiu Nicodemos. Na palavra de Jesus, nós não ouvimos uma palavra de condenação. É por isso que nós não podemos ser uma igreja de condenação. Sim, o que Deus quer de mim e de você, de nós, é que sejamos agentes de reconciliação. Eu preciso me tornar bom para me aproximar de Jesus. Não, venha como tu estás e Jesus te transformará e vai transformar. Nós precisamos ser pregadores da esperança, não pregadores do medo, da condenação. Nós somos diferente do que o mundo fala, pregando sobre a inclusão. Cristo é aquele que incluiu as pessoas, e não que excluiu as pessoas. Se você quer conhecer um povo que realmente inclui, e deveria incluir, deveriam ser os cristãos. Não estamos dizendo que vamos continuar aceitando o pecado, mas não somos nós quem vai aceitar ou não, é Cristo. E se as pessoas ao nosso redor estão conhecendo Cristo, o Evangelho de Cristo, o amoroso de Cristo, vai explodir dentro da vida e da mente dessas pessoas, e elas não conseguirão resistir. Há 27 anos atrás, eu fui ao Shopping Miller e vi uma dramatização. Quem era mais forte, o vento ou o sol? Lembra dessa ilustração? E eles começaram a dramatizar o sol e o vento estavam conversando. Eu sou mais forte. Não, eu vou ser mais forte. Não, eu sou mais forte. Não, eu sou mais forte. Tem uma criança passando lá, vamos ver quem é mais forte para arrancar o casaco daquela criança. O vento diz, deixa comigo, vou arrancar, vou soprar sobre ela, vou arrancar todo aquele casaco e a roupa daquela criança todinho. E o vento soprava, quanto mais soprava, mais gelado frio, mais ficava frio, igual nós aqui, mais agasalhados elas ficavam. Segurava o casaco. Veio o sol, dizendo, agora é minha vez. Veio o sol de mansinho, como não querendo nada, né? Tranquilo, soprando, jogou os raios solares sobre aquela pessoa. E sem fazer barulho nenhum, ele simplesmente fez o quê? Aqueceu aquela pessoa e ela voluntariamente tirou o casaco. Sabe, queridos, quando as pessoas estão contagiadas pelo amor de Cristo, não pelo legalismo da igreja, o amor de Cristo transforma a vida das pessoas. O problema da igreja é que ela quer transformar as pessoas de fora para dentro e não de dentro para fora. Você vai ouvir com facilidade de muitas pessoas que no meio da igreja não devem ter ladrões, bandidos, prostitutos, drogados, não é? Você vai ver tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Cristo vai olhar com tristeza para você, porque se há um lugar no mundo em que essas pessoas precisam estar, é exatamente na igreja, porque só há esperança para elas, caminhando junto com a igreja de Jesus. E na medida que elas conhecerem o amor de Jesus através da sua vida, elas não vão resistir a esse amor e vão ser transformadas pelo amor de Jesus. A igreja, queridos, não deve ser uma igreja que expõe as pessoas.
A igreja, ela precisa ser um abrigo, ela precisa ser um lugar de acolhimento, ela precisa ser um lugar de refúgio das pessoas. Em João capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem condena não é Cristo, quem condena é a incredulidade, porque está aqui no texto, porque ele não crê, ele já está condenado. Então é a incredulidade que o condena, não é você. As pessoas serão condenadas e precisam ser condenadas por não crerem. Se devem ser condenados por algo, é por não crerem. Não por você. Quem condena é a incredulidade, não é a fé que condena. Não é a igreja que condena. Não são as pessoas que devem condenar, ou muito menos Jesus Cristo. Seja como Jesus. Jesus, ele é um reconciliador. Ele veio para reconciliar o mundo pecador, corrompido pelo pecado, perdido, morto pelo pecado. Ele veio até aqui no meio dos pecadores para pegar esses pecadores, entre eles, eu e você, e nos conduzir a Deus. Você se acha melhor do que esses pecadores? Muitas vezes nos achamos tão melhores que condenamos aqueles, esquecendo que de lá fomos retirados. Nicodemos, ele foi aceito e recebido por Cristo, se tornou discípulo de Cristo. Então, para você ser um discipulador, você precisa ter essa mentalidade de Jesus. As pessoas estão procurando um lugar de confiança, buscando lugares em que elas confiam, que elas podem se abrir, que elas vão dizer assim: mesmo que eu caia, eu não serei condenado, porque eu sei que ali é um lugar onde eu serei ajudado a me levantar de novo. Eu não vou ver dedos apontados para mim, dizendo: pecador, pecador, pecador. Eu vou ver dizendo: não tem problema, vamos tentar de novo. Não tem problema, Jesus Cristo vai te ajudar de novo. É isso que Cristo quer ver na tua vida, na vida da igreja dele. Jesus não condenou, não julgou Nicodemos. Jesus não expôs Nicodemos. Jesus respeitou Nicodemos, sendo aquele líder judaico até o final. No final a gente sabe que Nicodemos se revela e vai buscar lá o corpo de Jesus Cristo. Jesus fez o que com Nicodemos? Jesus o acolheu. E é isso que Jesus Cristo quer fazer com cada um de nós, acolher pessoas através da nossa vida. Essa é a palavra de Jesus Cristo para nós nessa noite. Você pode dizer amém? Amém.